Né? Olá, então, que coisa boa, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Que coisa boa que estamos aqui vivos, estamos bem, né? Estamos enfrentando essa nossa jornada agora no pós-pandemia. E hoje a gente vai discutir alguns textos, tá? Vamos dialogar sobre alguns assuntos interessantes da educação para a gente pensar, né? Pensar essa educação que nos rodeia, essa reflexão filosófica, né, que nos convida a, vamos dizer assim, a parar um pouco e sair um pouco da rotina tão doída e tão árida, né, da nossa vida, porque nossa vida tem sido uma rotina, né, bem exigente nesses tempos. Então, o nosso primeiro texto é O que é conservadorismo e educação, de Wilson Francisco Correia. Espero que quem pegou esse texto tenha gostado. Esse é um texto que a gente, pensando bem, né, observando bem, ele nos deixa mais tranquilos, porque ele só tem 13 laudas, e a forma como o Wilson Francisco Correia escreve é uma forma bem fluida, né? Então, ele vai falar de conservadorismo e educação, e aí ele vai sugerir no texto uma problematização, né, uma indagação. Ele diz assim, como o pensamento conservador, né, e sobretudo que expressa a visão política durante os anos de 1990, manifestou-se no campo, né, educacional. Então, essa pergunta que ele coloca é uma pergunta que desdobra-se em outra. Mas o que vem a ser conservador e conservadorismo? Né? E conservadorismo na educação, o que é? Então, ele escreve seu texto buscando responder essas perguntas. Isso é muito interessante, porque você lê o texto e você acompanha esse argumento, você acompanha, né, essa forma que ele traz para me situar. E aí ele traz as eleições de 2010, as posturas conservadoras que se introduziram nesse debate político, né? Ele diz assim, ó, se falava em questões muito polêmicas, aborto, né, sexualidade, questões de natureza religiosa. Então, para ele, como teórico, né, isso causou um espanto. E o espanto é uma palavra muito aristotélica, é aquela da filosofia, a gente se espanta, a gente se surpreende com aquilo que nos mostra, que nos coloca. Então, conservadorismo e educação é o tema de trabalho que o autor traz, e ele vai desenvolvendo essa temática apontando seus estudos, né? Vocês que estão aqui na sala, talvez já tenham clareza do que eu vou falar agora, né? Me perdoem se vocês já sabem disso, mas uma pesquisa científica, ela é considerada científica quando ela tem outros autores que respaldam, quando ela é bem trabalhada na literatura. Quando eu digo literatura, são os textos que falam sobre o tema que você pesquisa, e quando ela tem fontes confiáveis. Então, nesse texto, o artigo vai referenciando os aspectos de estudos, tá? Sobre a condição profissional da educação. E aí o autor ele se coloca como professor. Ele diz assim, nós professores e professoras podemos, né, ter posturas teóricas, posturas metodológicas, né, podemos sempre nos colocar, mas a gente precisa refletir sobre as reformas educacionais dos anos de 1990. Por quê? Porque essas reformas, principalmente de 1990, elas produziram
em termos didáticos e pedagógicos, uma reviravolta, né, uma inovação, uma transformação na educação. E aí ele vai dizer que isso incidiu no que ele chama, né, de postura do ser humano, tá? Ele vai dizer: "Poxa, foi em nós, professores e professoras, que incidiram essas reformas". Então, o que é conservadorismo, o que é educação, ele vai, né, conclamar autores clássicos como Pacheco para falar desse, né, modelo do conservadorismo que designa a postura daquele que busca a manutenção e continuidade do que já existia, da ordem que já estava ali estabelecida, sem exercer o senso crítico, tá? Então, o conservadorismo vai recusando a possibilidade de ocorrer mudança, de ocorrer inovação, de ocorrer transformação. Então, o conservador, você vai ter sempre desconfiança, ele é um desconfiado, permanentemente. Se você traz alguma coisa que vai querer mudar ali aquilo que está posto, pronto, o conservador e quem tem uma visão conservadorista, quem está no conservadorismo, tem uma atitude, né, de recusar aquilo que ele quer preservar os sistemas, quer preservar as instituições, ele quer ali manter tudo como estava, ele resiste, tá? Então, esse termo conservadorismo existe, não é de 1990 para cá, é desde o século XIX, 1820, com o escritor francês Chateaubriand, que ele vai, na sua literatura, ele vai ali mostrar, né, que essa postura conservadora, na política principalmente, né, ela estava presente nos debates, nos movimentos, e que na Revolução Francesa ganhou uma projeção, né, inimaginável, e as pessoas começaram a se inquietar com essa forma tradicional, né, com essa monarquia absoluta, com aquela aristocracia, né, bem instalada. Então, conservadores, eles estão ali, naquele tempo, e ainda hoje eles também estão, né? E ainda hoje, mais do que nunca. É, ele vai também, o autor do texto, ele também vai nos ajudar a pensar o que é educação. Ele vai dizer assim, todo mundo sabe, educação é um processo, né? Vai ser sempre um processo. Então, é o resultado desse processo que vai cobrir eu e você, desde nosso nascimento até a nossa morte. Vai ser por meio desse processo que nós, indivíduos, vamos desenvolver e vamos nos aperfeiçoar. Então, gente, a educação aqui, nesse texto, começa a ser dita não a educação letrada, acadêmica, escolar. Começa a mostrar que estamos submersos, né, nas aquisições de hábitos, tendências, valores, aquela sustentação existencial da nossa vida. Então, não há uma única educação. Existem educações. E desses eu estava dizendo aqui, né? Tem gente que não tem educação para dirigir, não tem educação para morar em apartamento, porque o ritmo de vida de apartamento é diferente do ritmo de vida de casa. Então, gente, o autor ele está nos convidando a refletir sobre essa arte de conviver e de viver, e vai exigir de nós uma atitude para que nós consigamos reconhecer o outro, ter respeito pelo outro. Aí ele coloca no texto, né, a partir de outros teóricos, como, por exemplo, um teórico chamado Pacheco, né? Ele diz assim, se a educação tem esse termo tão amplo, são educações, onde é que a gente
pode aprender, pode adquirir, pode ter essa. E aí ele vai dizer: será que é na escola, na família, né, na internet, na televisão, no computador, etc. Então, o autor vai dizer assim: bem, são muitas as educações, estudos sobre educações serão empreendidos neste texto, que é Conservadorismo na Educação, mas nós vamos focar na grande pergunta: o que é conservadorismo na educação? Pergunta título, né? Então, para responder essa pergunta, o autor vai registrando seus estudos, vai trazendo a questão das ideias pedagógicas, né, e vai oferecendo ali informações que são necessárias. Primeiro, ele cita Libânio, né, que teve um estudo sobre as tendências teórico-metodológicas da educação em 1980, as tendências pedagógicas liberais, não críticas, e as tendências pedagógicas progressistas, que são críticas. Aí, logo em seguida, ele avança um pouco, né? E ele vai falar de construtivismo, que é uma tendência pedagógica, que ela é liberal e tradicional. E ela é liberal, renovadora, renovada e progressista. E esse construtivismo você vai encontrar em muitas escolas construtivistas que ainda existem hoje em dia. Vai falar da tendência pedagógica não diretiva, que é centrada na pessoa, é uma coisa bem individualizada. Vai falar de algo que foi bem explorado no regime militar brasileiro, que é a tendência pedagógica tecnicista. E ele vai citar Paulo Freire, quando ele fala de progressista libertadora, né? Aí depois ele recorta o pensamento do próprio Libânio, que foi um pensamento pedagógico, vamos dizer assim, que ganhou muita proporção nas escolas brasileiras, porque expressa o pensamento de inovação e transformação, ligando sociedade e educação. Então, Libânio é bastante, né, influente como um teórico da educação. E Saviani, no Brasil, em 1980, quando ele discutiu a questão da escola tradicional, a questão desse aprender na escola tradicional, a escola nova, desse aprender a aprender, discutiu a questão daquela escola tecnicista, né, do aprender a fazer, e aí Saviani ele vai desenvolver a teoria da curvatura da vara de Leme. E aí ele vai explicar que quando a educação está muito pensa para um lado do conservadorismo, você precisa puxar ela muito para o lado oposto, a vara, para que depois que a vara volte para a sua posição, ela fique no lugar certo. Quando a vara está torta para o extremo, não adianta querer puxá-la para o centro, não, mas sim para o oposto, né? Então, desse modo, o que você vai fazer? Ela tenderá ao meio termo. Isso, você pensando isso na luta entre a escola tradicional e a escola nova. E aí ele disse, é preciso encontrar um equilíbrio. Então, a pedagogia tradicional, ela é inteiramente, sabe assim, é, voltada para esse conservadorismo. Ela tem ali algo, né, que vai permeando, né, esse pensamento pedagógico tradicional. E a pedagogia da escola nova não também é completamente nova, porque dentro dela vai permeando algumas coisas tradicionais. Então, Saviani, ele vai, com a sua pedagogia histórico-crítica, evidenciar o que acontece realmente na escola. Ele diz que o caráter revolucionário da pedagogia tradicional e o caráter reacionário da pedagogia nova, ele vai fazer isso como uma tese filosófico-histórica, é um aspecto a ser pensado na educação. Aí vem o caráter científico da pedagogia tradicional,
E o caráter que parece que é científico, mas não é, pseudocientífico, tá? Que é o da pedagogia nova, ele bota como uma tese pedagógico-metodológica. É um outro aspecto. O outro aspecto é que quanto mais se falou em democracia no interior da escola, mais antidemocrática a escola foi. Então, ele vai discutir essas teorias da educação. Fabiane vai identificar algumas coisas como a pedagogia tradicional, como a escola nova, como a escola tecnicista, como sendo escolas não críticas, embora a escola nova se coloque como crítica, ela está dentro da categoria, segundo sabendo, como não crítica, e ele vai falar de uma tendência crítico-produtivista, que é uma teoria da escola como violência simbólica, a escola como um aparelho ideológico do Estado. Então, essas expressões dessas teorias pedagógicas não críticas, que Saviani coloca, elas estão dentro, tudo isso dentro do pensamento conservador. Tudo isso, tá? Então, a educação para a conservação, ela está no tecnicismo, que aí vocês sabem muito bem, esse pensamento taylorista da educação, né? Tecnicista, muitos de nós vivemos essa perspectiva tecnicista, né, por exemplo, com Taylor, quando ele é conclamado na educação como curriculista, colocando esse currículo em meados do século XX ali muito forte, né? Isso é algo que precisa se colocar para nós refletirmos filosoficamente. A questão do escolar novismo, que vem com o pensador Dewey, e contribuiu para sistematizar a escola nova, né? Defender uma teoria de uma escola ativa, do aprender fazendo, centrada nos interesses do estudante, no que o estudante quer estudar, quer saber, nessa ação. Então, não pensa só no ensino, na transmissão, na instrução, mas pensa no protagonismo, né? Estudantil, interesse estudantil. Então, essas reflexões que o autor traz, esse autor traz para que nós consigamos parar um pouco e ver a educação segundo as reformas conservadoras capitalistas do Brasil. E nessa perspectiva, é bom, né, a gente olhar para uma década como a década de 1990 e ver que naquela época se falava muito em ranking educacional. Isso é se fala hoje em dia, né, nesses rankings. Então, a filosofia ela vem como um olhar crítico para essa realidade, para que isso nos coloque numa postura reflexiva e para que a gente não aceite tudo de maneira tal como é posto. Que a gente pense, né, que a gente consiga colocar essa discussão da educação segundo as reformas conservadoras capitalistas dos anos de 1990 como pauta de discussão, tá? E o autor conclui dizendo que entendemos ser oportunas as críticas apresentadas por Apple, uma vez que atualmente são os produtos das reformas educacionais dos anos de 1990 que estão dando o norte às concepções sobre a educação e práticas pedagógicas, inclusive no Brasil. Ok? Pois é. Diante disso, gente, eu queria que vocês pensassem um pouco, tá? Sobre o que Apple, né, ele, ele traz, né, segundo o autor, né? Ele traz um norteamento de escolas, ele traz ali uma concepção de escola pública que é bem, né, assim, bem polêmica. É algo que
para você ver, é totalmente avessa à questão da ideologia liberal, tá? Por quê? Porque depois dessas reformas, a educação, a escolarização figurou como um negócio, como comércio, como aquilo que é para dar lucro, potencializar a, é, a indústria da educação, vamos dizer assim. Porque a educação boa é apenas a educação da escola privada. Né? Então, é preciso se pensar nessa, nessa denúncia, né? nessa forma de se perceber, nesse agravante, tá? Um esforço, né? Que a gente precisa fazer. Isso é um convite, é algo que você também não precisa fazer isso agora, tá? É isso. Gente, aqui no meu Teams está dizendo que minha rede está de má qualidade. Vocês estão me ouvindo direitinho? Eu estou ouvindo bem, professora. Então, pronto. E aqui apareceu uma mensagem que sua rede está de má qualidade. Então, vamos lá. Bem, eu vou... Eu estava compartilhando a tela com vocês, gente? Beatriz, Ainda está aqui compartilhando, você. é porque eu estou vendo o compartilhamento da tela de Beatriz. Um monte de luminária preta para mim. coisas da internet. Saiu. Desculpa, professora, é que o celular está apoiado na mesa, aí eu não vi que a câmera estava aberta. Ah, tá, Beatriz. E eu pensando que era um compartilhamento de tela. Não, é que a câmera ficou aberta, eu não percebi que eu cliquei, e como eu estou no celular, ficou apoiado para o teto. Tá bom, então. Sem problema. Pelo menos a gente interagiu e conversou. Pronto, foi bom. Tá vendo como tudo tem um lado bom? Então, gente, esse é o primeiro texto de hoje. Vamos para o segundo, tá? Se vocês querem falar alguma coisa, a hora é essa. A palavra está facultada. Travando muito, Lucas, daí. Coisas do acesso remoto. Bem, vamos para o próximo texto, então? O que é que vocês acham? Digam aí, gente. Vocês querem falar alguma coisa? Querem compartilhar alguma ideia? Ou podemos ir para o próximo texto? Vocês estão cansados, né? Também, todo mundo cansado. Mas a gente consegue vencer essa etapa, gente. Vamos lá. Próximo texto, tá bom? Vocês falam, gente. Pelo amor de Deus, diga pelo menos ok de bate-papo. Bem, agora vamos falar educação na antiguidade e construção do humanismo clássico. Ok? Bem, esse texto, gente, ele é um texto que está no prelo. Ele ainda não foi publicado em nenhuma revista científica, tá? É uma reflexão sobre a filosofia da educação e o ensino de matérias como ética, moral e política. Por isso que é uma construção do humanismo clássico, tá? Ele é um texto que eu estou concluindo, uma encomenda que foi feita, e aí eu decidi partilhar com vocês. Depois eu fui ver que tem um monte de coisinha para ser melhorada, foi ótimo, então. Porque aí a gente vai crescendo juntos e
né? Logicamente, ajustando o que precisa ser ajustado. Então, já peço aí a compreensão de vocês em relação a isso. Bem, o objetivo geral é o de apresentar a educação na Idade Antiga como construção do humanismo clássico, sendo essa educação uma contribuição, tá? Uma contribuição. Por que eu digo uma contribuição, né? Qual é aí o segredo desse termo? Porque não dá para vencer no texto de 12 laudas realmente todo esse tema da educação na antiguidade. Isso não é possível. Mas dá para você contribuir com algumas, vamos dizer assim, né? Temáticas e com algumas pesquisas que você vai colhendo de outros autores para você construir aí o seu argumento, tá? Então, aqui nesse texto, a gente tem como argumento a questão da paideia grega. A paideia grega, gente, é um poço de exemplo de educação. Ali você vai achar tudo o que foi forjado em termos de educação e de balanceamento entre a prática e a teoria. Então, basta que se volte o olhar para os gregos e se pense algo que eu não coloquei no texto, mas vou partilhar com vocês, que é depois dos gregos a gente só repete as coisas, né? A gente não consegue fazer inovação, porque eles trouxeram ali pensamentos, ideias, delimitações de programas filosóficos e de saúde e de educação e de reflexão, que é um referencial para toda a humanidade. Pensar a educação e pensar a cultura, como nós estamos no Ocidente, é partir do berço da civilização ocidental, que é a Grécia antiga, e uma dessas figuras que estavam lá como a figura de Platão. Então, nesse texto eu trago a alegoria da caverna, que nós já lemos, né, aqui juntos. Nós já tivemos acesso a esse texto. E essa teoria da caverna, né, esta alegoria da caverna, aqui como base de análise para nós olharmos a educação para os gregos, tá? E aí, sair desse pensamento da educação para os gregos e até os dias atuais. Né? Que isso é algo que preciso pensar bem, porque é um corte que a gente faz de 2.500 anos para cá, muito profundo, né? É preciso resguardar aí as devidas proporções daquilo que eu falava na primeira aula. Se estamos lendo Platão, estamos lendo a Alegoria da Caverna, vamos todos para o século V a.C., por favor. Nada de pegar a lente de hoje e aplicar lá no tempo remoto. Não funciona. É preciso que a gente vá para lá e navegue com aquilo que a gente está aprendendo, lendo, conhecendo daquela época, daquela civilização, daquele povo. Então, na educação da Grécia Antiga, o fundamento era a virtude. Isso como um sistema muito profundo. O ser virtuoso, ele está sempre buscando harmonizar, né, as realidades. Ele está sempre considerando o que é diverso, o que é diferente. O ser virtuoso, ele tem um ponto de apoio, que é a virtude, que são os valores, que são os princípios. Mas aí ele também tem ali, dentro desse ponto de apoio, um estabelecimento de, vamos dizer assim, de projeção. Veja, a alegoria da caverna, por exemplo, que é o texto que a gente analisou metodologicamente, é o conceito de educação segundo Platão. Ele está na alegoria da caverna. E pode estar em outros textos de Platão, logicamente, textos de Aristóteles você vai encontrar educação, né? Em textos que falam
o que Sócrates ele pregava, porque Sócrates nunca escreveu nenhuma linha, né? Tudo que nós temos através do seu discípulo mais querido, Platão, está dentro dessa concepção aí de educação. E no livro 7 da República de Platão, ele traz o fundamento, tá? Da paideia. Uma palavra que tem origem grega, nunca foi traduzida, né? Não se encontra uma tradução para ela. Uns dizem que significa educação, né? E outros dizem que significa o sistema de educação, e outros dizem que significa a formação ética da Grécia Antiga. Mas, de todo jeito, é um conceito dos tempos homéricos. Vem de Homero, né? De uma tradição oralizada, que passava oralmente de geração para geração. E que sofreu pequenas variações ao longo do tempo, né? Pequeníssimas variações, quando se tem como o fundamento mais profundo a virtude, porque remete a uma formação para a cidadania, a uma educação completa, tá? Na época da Grécia Antiga, se falava em ginástica, gramática, retórica, música, matemática, geografia, a história natural e principalmente a filosofia para formar o homem virtuoso. Bem, tudo isso você vai encontrar na alegoria da caverna, mas como assim, né, Elcia? É preciso ler o texto mais a fundo para perceber que ali ele situa geograficamente o leitor, que ali ele fala da retórica, que ali ele toca em, em fundamentos filosóficos, né? Em reflexões bem profundas. Tem vários autores que conseguem trazer isso de maneira mais cuidadosa. Nesse texto aqui, a gente consegue trazer, né, esta informação e também mostrar que a análise do discurso de Platão é feita à luz de um filósofo russo chamado Mikhail Bakhtin. Bem, gente, Bakhtin é um filósofo que, além disso, ele era linguista e cunhou uma filosofia bakhtiniana da linguagem para a análise do discurso. E quando a gente olha o discurso a partir da teoria de Bakhtin, a gente olha as vozes do discurso, além do que foi dito e o que está por trás daquilo que foi dito. Então, o questionamento imposto por Platão é o que aconteceria se algum prisioneiro fosse liberto e pudesse conhecer o mundo fora da caverna. Veja, gente, nesse questionamento, a gente pode transcender para a alegoria propriamente dita, da alegoria propriamente dita, para outros âmbitos, para outras histórias, para outras reflexões, inclusive para as reflexões do dia atual, dos tempos atuais, do dia de hoje. Por quê? Porque na própria narrativa, Platão ele sugere, né, que a nossa posição, a posição do cativo, olhando sempre para a parede e vendo sombras, ela vai implicar no nosso jeito de ver as coisas, no movimento que nós fazemos, né, para perceber o que está à nossa frente e aquilo que nós estamos vendo. Então, Marilena Chaui, que é uma grande filósofa do Brasil, né, doutora honoris causa da Sorbonne, escreveu um livro Convite à Filosofia, e ela nos ensina, a partir da alegoria da caverna, tal como está transcrita aqui nesse texto, que vocês já leram, possivelmente, que, além de descrever os detalhes do que acontecia com os cativos e com o que eles não podiam fazer, o texto se desenvolve para o que se podia fazer, caso você se liberte daquelas amarras, né? E muitas amarras, nossa, gente, são invisíveis. Muitos de nós somos cativos
né, e prisioneiros de realidades que nem sempre tem corrente em pescoço, em braço, em perna nenhuma, mas que nos acorrentam de maneira, né, bem invisível. Então, é preciso que você tenha essa coragem, a partir da reflexão da narrativa mítica, alegórica de Platão, de olhar para os conceitos como liberdade, como verdade, como decisão. Conceitos profundos, né? Conceitos que eles nos convidam a nos mover de onde nós estamos e sair da nossa zona de conforto. Então, quando a gente faz a apresentação da educação na antiguidade clássica, perdão, a gente quer mostrar a educação socrática, a partir da maiêutica, e é isso que Platão está querendo nos trazer também. Sócrates, gente, ele inspira, ele fascina, ele conquista, porque ele se inspirou, porque ele foi buscar na sua forma de ver o mundo em algo que ainda hoje acontece da mesma forma, se o parto for normal, logicamente, que é o ato de parir. E a partir da profissão da mãe, que era parteira, ele cria um método investigativo do conhecimento que é parir ideias. Por meio de quê? De algo fundamental, que é o diálogo. Então, a educação na atividade clássica, ela vai sempre partir deste fundamento e de uma frase que é: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Tá? Essa frase, gente, ela estava no oráculo de Delfos. Era uma frase que quem precisava de uma resposta naquela época, hoje nós existe uma essa construção social, esse diálogo na ágora, objetivando a unidade da polis. Lembrando que polis é um termo grego que significa cidade-estado. Você não pode dizer que é só cidade. Significa cidade-estado. E que naquela época, a Grécia Antiga, ela inova cidade democrata, ter poder. E aí é uma forma de gestão onde o povo tinha realmente poder. Isso acontecia onde? Na Ágora. Na Ágora. As pessoas tinham dia e hora e hábito e costume de irem à Ágora. Ia na Ágora todo mundo que estava lá em Atenas. O problema é que lá na Ágora nem todo mundo tinha vez, voto e voto, tá? Isso é uma realidade da Grécia Antiga que a gente precisa olhar com o olho local, ateniense, grego, e saber que, mesmo sendo assim limitada, a democracia foi uma grande inovação e foi um pensamento que contribuiu para a paideia, que é para a educação, para o sistema de educação da civilização grega. Por quê? Porque causou-se lá uma revolução estratégica a partir do humanitas, no sentido mais profundo de formação humana, tá? E na Grécia Antiga se buscava uma formação intelectual. Não está no texto, mas eu posso dizer para vocês que isso foi feito em contraponto, em crítica e em forma de crescimento pelos gregos, porque eles discordavam da forma como Esparta, como os espartanos, desenvolviam a forma de educar, né? E aí a forma de educar dos espartanos seria outra aula, que tem só um suprassumo, né? Que tem como fim último não a educação completa, sistêmica, mas a educação para formar o guerreiro.
lá em Esparta. A educação, a filosofia antiga grega, é uma formação que inclui corpo e espírito. É uma formação onde Plutarco, ele nos diz que educar não equivale ao ato de encher uma jarra, sob nenhuma maneira, mas sim ao de acender uma chama. E eu espero que vocês tenham a chama acesa desses diálogos que nós trazemos, né, na filosofia da educação. Que vocês compreendam, né, que diante de toda essa reflexão da paideia como base do humanismo clássico, do humanitas como formação humana, né, que vocês vejam que os pontos que sobressaem na nossa discussão podem, né, por exemplo, ser a partir desse texto e dos pontos estudados e da pesquisa, sobressaíram alguns pontos dos estudos, né, e da pesquisa, sobressaíram alguns pontos que não foram abordados devido à exiguidade do tempo e da limitação das páginas, que são apenas 12 laudas, né? Não obstante, lançamos como ideias para futuras pesquisas as seguintes temáticas, que é a visão de Aristóteles sobre a educação na Idade Antiga, para além do humanismo clássico, desenvolvimento da educação até os dias atuais, ou então a maiêutica socrática para a educação de jovens na Grécia Antiga, ou então paralelo, né, à educação na Grécia Antiga, a paideia, a educação em Atenas, e, em contraponto, a educação em Esparta. Seria algo mais que surgiu a partir dessas discussões do texto, tá? Espero que vocês tenham gostado e agora eu faculto a palavra para vocês falarem. Nenhuma contribuição, pergunta, questionamento, sugestão, gente? Digam aí alguma coisa, por favor. Enquanto vocês pensam em falar alguma coisa, eu acredito que vocês são muito bons, né, em relação à escrita, porque a contribuição de vocês no fórum foi muito legal, viu? Então, vamos para o próximo texto? E tal. Podemos ir? Ok, então vamos lá para o próximo texto. Muito obrigada, gente. Muito bem. Valeu, valeu. Volto, Cristina. Vamos em frente. Gente, nesse texto que a gente vai discutir aqui, Dialética para Principiantes, Carlos Cirne Lima, eu queria pedir licença a vocês para falar do texto como um todo. Eu dividi em 3 partes para os estudos de vocês, tá? Dividi em 3 partes, porque eu achei que ia ficar muito longo se eu colocasse esse texto, que é um livro de 200 páginas para uma pessoa, enquanto outros tinham texto de 10, 12, 20, 50 páginas. Então, mesmo sendo assim, tendo sido dividido, eu acredito que não dá para falar dele partido. Não vai fluir o argumento. Porque mesmo ele tendo sido partido e podendo estudar por parte, agora, quando eu for explicar a primeira vez, se eu for explicar a segunda, se eu for explicar a terceira, vai ficar um pouco repetitivo.
Eu espero que vocês compreendam isso e aí me autorizem falar do texto como um todo, nessa aula de hoje. O que é que vocês me dizem? Se por acaso ficarem dúvidas, aí a gente volta a ele. Pode ser assim? Sim ou não? Joia, Cristina. Muito bem. Então, vamos lá. Bem, o autor começa dizendo assim, ó, escrevi esta dialética para principiantes, pensando em meus alunos. Escrevi para eles. Fiz um texto voltado para principiantes. Como diria Abelardo, dialética ingredientibus. Para aqueles jovens de cara limpa e olhos brilhantes, atentos, lúcidos, sequiosos de aprender, que sabem muito bem que não sabem nada e que por isso querem aprender. Para eles escrevi este livro, a eles o dedico. Muito justo, aliás, pois foi com eles, com as perguntas, as discussões e debates, com eles, que esta dialética nasceu, cresceu e se consolidou. Ou seja, gente, esse livro é um livro que resulta, né, de apontamentos de um professor de aula. E nessa parte, nós e os gregos, onde ele fala do pátio de Heráclito, o jogo dos opostos, o mito da caverna, análise do mundo, explicação do mundo, você vai ver muito da minha pesquisa e daquilo que a gente falava ainda pouco sobre a Grécia Antiga. E aqui acrescenta-se, né, de toda sorte, o que Carlos ele nos coloca, né, em relação ao pensamento heracliano. Peraí, gente, só um minuto, eu acho que a minha internet caiu, não foi? Só um minuto. Gente, desculpa aí, eu tive uma intercorrência aqui e me tirou aqui de tempo. Essa internet vai acabar comigo, viu? Porque ela me parou aqui de repente. Bem, voltando, eu estava falando de Heráclito, gente, nada de Aristóteles, de Heráclito. Então, quando ele fala do pátio de Heráclito, ele vai nos convidar aqui a ver uma concepção de mudança, tá? Tudo muda. Quanta rei. Aí ele insere nesse conceito heraclitiano a questão da lógica e vai falar dos jogos dos opostos. Depois ele desenvolve e vem com Platão no mito da caverna para mostrar que Platão desenvolveu dois mundos, duas realidades, o mundo acessível, o mundo inteligível. Aí faz a análise desse mundo e uma explicação desse mundo. Agora, antes né, de centrar nessa parte 1, a gente precisa entender o todo do livro, tá? Então, o todo do livro é aquele, né, que nos leva a ver por que é uma dialética para principiantes. Na parte 2, por exemplo, você vai perguntar o que é dialética. E aí ele vai continuar com a lógica, vai falar do quadrado lógico, da síntese dos opostos, dos 3 princípios lógicos, vai falar do conceito de ser, de nada, de devir, da dialética e antinomias.
é aquela história. Aqui na filosofia da educação, e com o pouco tempo que nós tivemos, a gente não consegue adentrar a um conceito e a um pensamento muito profundo, como a forma que Carlos Figueiredo Lima nos apresenta. Por quê? Porque já na terceira parte, ele vai apresentar um projeto de sistema com a dialética natureza, ética, justiça e Estado, sentido da história e o absoluto, que a gente só teria condições, né, de fazer aqui uma grande reflexão se a gente tivesse muito mais tempo, tivesse muito mais espaço, se a gente tivesse até mais tempo de fazer até a leitura, né, do livro dele. Porém, mesmo fazendo essas ressalvas todas e ocupando vocês mais tempo do que o planejado para a aula de hoje, a gente já extrapolou aí um tempinho, eu espero um pouco mais da paciência de vocês, tá? Mas já digo que quem precisar sair, fique à vontade, né? Não precisa esperar a explicação, a menos que esteja interessado. Existe algo importante quando a gente pensa nesse livro, que é o próprio termo dialética, o próprio conceito desse nome, dialética. Dial, você vai dividir a palavra e vai sobrar ética. É um termo que, no seu fundamento, ele é, vamos dizer assim, né? A base do duos, do dual, de dois, em grego. Então, gente, observa só. Quando a gente, né? Eu estava pensando de fazer isso por partes, mas eu já desisti. Eu preferi falar do livro todo, tá? Então, quando a gente observa a palavra dialética e a gente escuta essa palavra todo dia, toda hora, né? Quando a gente está discutindo filosofia, a gente sabe muito bem, tá? Que esta palavra nos remete ao movimento heraclitiano, tá? Movimento em que tudo muda. Então, a dialética, em sua grande essência, ela vai ser aquele movimento que está sempre em mudança. Aquela discussão, aquele debate, aquela forma de vida que está em transformação e que tem pensamentos que são uma tese, tem pensamentos contrários, que são uma antítese, oposto, contrário, que eles entrarão em, vamos dizer assim, né, conflito, em debate e poderão resultar em um só pensamento, que é uma síntese. E esta síntese, ela deixa de ser síntese quando ela se transforma em síntese e passa a ser uma nova tese. Então, isso é ad infinito. Isso é tão infinitamente longo que a tese, que era uma síntese ainda há pouco, que ficou uma tese, vai ter sua antítese. E que na discussão dos opostos, no jogo dos opostos, vai ser uma síntese. E que a síntese é tese, que depois vem a antítese, que vai virar uma síntese. E aí, o texto, né, ele tenta nos mostrar que só será assim uma tese e uma antítese, virando síntese, que ficou tese para virar uma antítese, para vir uma antítese que vai virar síntese, se isso for logicamente contrário. Se não for contrário, cada um vai ser sua tese, vai ter sua tese e vai
viver aí em paralelo. Por quê? Porque a dialética, ela vai trabalhar com o pensamento que se contrapõe, que é contrário a outro pensamento, que entram em diálogo e que resultam numa síntese. Se não é assim, não é dialética. É outra coisa. Ele vai dizer, existem várias outras coisas de se ver e de se dizer, porque Aristóteles, que criou a lógica formal, ele defendia, né, a ideia fundamental de que há várias formas de se dizer a coisa como ela é. Há várias formas de se dizer, de você conceituar, de você dissertar, de você falar de algo. E isso resulta, possivelmente, nas várias formas de se ver algo, de se ver o objeto. Então, a forma como eu vejo o objeto pode ser diferente da forma como vocês veem. E isso vai ser saudável quando nós pudermos, na minha tese, com a sua antítese, dialogarmos e chegarmos numa síntese. E vai fazer isso uma nova tese que vai transformando a realidade na qual nós vivemos. Então, esse livro, ele nos faz pensar sobre a forma como nós dialogamos, a forma como nós nos posicionamos e a forma como nós vemos o posicionamento do outro, como nós dialogamos com o outro e como nós construímos essa dialética, que é uma dialética lógico-formal da linguagem, do argumento. Por isso que o livro fala muito em lógica, né? E vai nos ensinar como criar uma premissa, como criar um argumento lógico, como criar um silogismo. E isso é o que pensa Aristóteles. E o que é uma premissa? É uma frase que você cria, que é a sua tese. O que é um silogismo lógico? É uma frase que tem outra frase que dá uma conclusão. E o silogismo lógico mais famoso, que todos vocês, ou quase todos vocês, eu acredito, já ouviu em alguma forma, de algum jeito, em algum lugar, é o silogismo lógico aristotélico, que ele faz essa inspiração da criação da lógica, quando ele percebe o sofrimento de Platão ao ver o mestre Sócrates tomar a cicuta, um cálice pequeníssimo de veneno que, ao ser ingerido, ele lhe faz falecer, né, morrer de uma forma que é quase que instantâneo, que você não sente, que você não consegue. Ainda hoje existe isso por aí. Perceber que você está realmente nessa passagem de vida e morte. E aí ele cria o silogismo de que Sócrates é homem, todo homem é mortal, logo, Sócrates é mortal. E aí isso é aplicado para Elcia, para tradução. Ok? É isso que nós tínhamos para hoje, né? Me desculpe por ter demorado mais do que deveria, mas ainda preciso dar a atenção de vocês para um assunto que nós precisamos debater e decidir juntos. E aí, na pergunta que eu vou fazer agora, eu não posso deixar que vocês fiquem em silêncio, porque eu preciso que vocês se posicionem, tá? É o seguinte: nossa próxima aula de hoje, há 15 dias, ela não vai poder acontecer porque ela é o dia 2 de novembro, é dia de finados, é feriado. Então, eu queria saber de vocês o que é que a gente pode organizar e fazer para que a gente tenha essa última aula para até haver, né, a discussão dos textos que faltam e também para o fechamento da disciplina, tá? A gente não vai poder fechar a disciplina sem essa última aula. Até porque, né, nós teríamos aí
para discutir os textos 13, 14, 15 e 16. São 4 textos. Que são textos que a gente consegue discutir em 1 hora e 20, 1 hora e meia no máximo, porque não são tão longos. E a LDB, por exemplo, rapidamente a gente consegue discuti-la, porque vocês já discutem isso em várias outras disciplinas, vocês vão vê-la várias vezes, como a BNCC também. Então, a gente irá mais, o texto 14 e 15, a gente irá mais problematizar do que fazer a exposição desses textos. Então, teoricamente, a gente precisaria de mais tempo para o texto 13 e 16, que não são muito longos. Então, o que é que vocês me sugerem? Que saída a gente pode ter para a gente conseguir fazer o fechamento dessa disciplina? A aula pode ser na semana que vem, professora? Eu pensei nisso, Ingrid, acredita? Pensei nisso. Vocês concordam, gente, que a gente faça a aula na próxima semana? Sim, melhor, professora, porque até na outra o semestre também termina nela, né? Logo depois. Exato. Por isso que a gente precisa ter essa última aula. Exatamente por isso. Porque se a gente tivesse mais tempo, não, né? Mas para você é melhor também, Maria Eduarda? Pronto, gente. Então, nos encontraremos na próxima terça-feira, às 8h30, por aqui, tá bom? Tudo bem, então? Não, foi ótimo. Perfeito. Vamos parar a gravação. Muito obrigada por todos vocês terem vindo.